Amém. Irmãos, chegamos ao final do nosso capítulo de Efésios. Peço para que você já possa, então, já abrir a sua Bíblia. Efésios 3, de 20 a 21, final do nosso capítulo 3. Enquanto você mantém a Bíblia aberta, ou procurando ela, quero dizer que nem todo drama precisa de um palco. E eu sei que existem pessoas dramáticas e elas não precisam de um espaço para demonstrar o seu drama. Mas eu não vou falar de pessoas dramáticas. Eu vou falar sobre quão importante é nós termos um palco. O quão bom é ter um palco que dá visão para que nós possamos contemplar com beleza a história que é contada. Toda boa história que é contada precisa, no teatro, de um bom palco. E não sei se você sabe, mas as histórias que começam com conflitos sociais, com guerras, com situações do cotidiano, em que há desavença, e que terminam em restauração, em ordem, geralmente em união, reconciliação, e às vezes em casamento, ou seja, que terminam em final felizes, são chamados pelo teatro clássico de comédia. As histórias que começam tristes, com grandes conflitos, e terminam em casamentos, em união, em ordem, são chamadas de comédia. Então, se você já leu ou nunca leu a obra de Dante, chamada Comedia ou Comédia, que depois de escrito recebeu a graça dos seus posteriores de Divina Comédia, ela justamente é essa história, que começa então com um lugar de trevas e termina em alegria, termina em redenção. Dante começa a jornada no inferno, contando sobre o inferno, passa pelo purgatório e termina no paraíso, onde ele vai contemplar a presença de Deus, um final luminoso de reconciliação e salvação. No desfecho, Dante vai descrever que a sua alma, então, ela é unida ao amor divino, numa linguagem que muitos intérpretes vão dizer que é como se entendesse um casamento espiritual ali da criatura com seu Criador. Então, no alto deste palco, você tem, então, aquilo que ecoa das Escrituras, que o noivo se casa com a noiva. Em Efésios 3, de 20 a 21, é esse clímax, esse momento em que Paulo não apenas está fechando o seu parágrafo, ou fechando a sua oração, mas ele está também abrindo a cortina desse drama das Escrituras, indo além, terminando num ápice da sua oração. E Paulo está então nos conduzindo a igreja numa escalada espiritual, desde o versículo 14, que o pastor pregou no último domingo, até chegar então no verso 20 e 21, onde ele vai então explodir em louvor, e no que nós chamamos de doxologia, ele vai adorar a Deus, ele vai louvar a glória de Deus de maneira consciente, de maneira inteligível, porque ele passou muito tempo contemplando coisas maravilhosas. E Paulo passa então o capítulo de 1 a 3 descrevendo essas riquezas espirituais de Deus, que foram concedidas aos crentes. Paulo vai falar sobre a eleição, ele vai falar sobre a adoção, sobre a nossa redenção em Cristo Jesus, sobre a nossa herança, sobre como nós somos reconciliados e temos acesso ao Pai. São riquezas tão profundas, que ele sabe que nenhum dos crentes consegue então vivê-las plenamente, senão por meio da obra sobrenatural do Espírito Santo no coração dos crentes. E é por isso então que Paulo, ele não está pedindo por uma nova bênção quando ele se coloca de joelho, mas está clamando ao Senhor pela capacidade espiritual dos crentes desfrutarem e viverem aquilo que eles já têm em Cristo Jesus. E é por isso que ele ora a igreja. É por isso que ele se coloca de joelho, para que nós possamos entrar no depósito das riquezas da graça de Deus e viver à altura da vocação celestial que nós temos.
Por isso, por uma pequena lembrança, Paulo se coloca de joelho. E com profunda reverência a Deus, Paulo vai fazer, então, a sua escalada até chegar o seu explodir em glória. Ele vai clamar, então, no verso 16, para que nós possamos ser fortalecidos no homem interior, internamente. Ou seja, toda a nossa vida espiritual deve começar no nosso coração. Ele ora para que o Espírito fortaleça o crente interiormente. Por isso que, sem força interior, não há santificação duradoura. A gente vai ser só pessoas como sepulcro caiados, que nos vestimos bem, mas não estamos desenvolvendo a nossa santificação em Senhor. Então, sem a obra invisível do Espírito, nenhum passo pode ser dado ao crente. Então, ele ora pedindo ao Senhor que, pelo Espírito, eles possam ser fortificados internamente, no homem interior. E ele continua dizendo, então, que em Cristo nós precisamos ter Ele habitando de forma plena em nossos corações. Não é que Cristo não tenha ainda habitado no crente, muito pelo contrário, o pastor pôde falar no sermão passado que Cristo já está no crente, já está no coração do crente, e agora Ele precisa habitar de forma plena no crente. Por isso não dá para você ter no seu coração um quartinho escuro, onde você esconde aquele seu pecado mais gostoso, o pecado que ninguém pode. Jesus entra na sala, isso daqui está errado, Senhor. Aliás, para você, né? Marcílio, isso daqui está muito errado, vamos ter que trocar esse móvel aqui. Então tá bom, Senhor, pode trocar o móvel. Ele entra na cozinha, Marcílio, essa geladeira não está certa. Não está honrando, tá bom, Senhor, pode trocar essa geladeira também. Entra no quarto, Marcílio, essa cama, isso daqui não está bom, não. Então vamos trocar. Tudo bem, Senhor, pode trocar. Marcílio, na sua sala, as pessoas que estão vindo para cá não estão sendo boas pessoas para você, então pode trocar. Aí Jesus vai bater numa porta específica e fala, mas Senhor, nessa porta você não precisa entrar, não. Não precisa. Deixa daí, é tudo meu. Você não precisa disso. Paulo está orando que Cristo possa habitar de forma completa no coração do crente, sem nenhum espaço para imaturidade espiritual, sem nenhum espaço para um desejo constante ao pecado. E aí ele vai falar então que nós vamos estar enraizados no amor. O efeito da plena presença de Cristo no crente é que agora o cristão pode ter esse amor como fundamento, como solo, como raiz. Então, o crente que é transformado por meio do amor de Cristo Jesus, ele não mais apenas ouve, mas experimenta aquilo que Paulo vai chamar de largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. E Paulo está aqui, orando de joelhos, clamando ao Senhor, numa guinada, numa crescente, pedindo, Senhor, proteja ou dê a eles o fortalecimento espiritual internamente. Agora, que Cristo possa habitar plenamente. Senhor, não somente isso, mas eles possam experimentar de forma palpável o amor de Cristo Jesus. E aí ele vai falar, e agora no meio dos santos, que foi o tema do sermão passado, no meio dos santos, com os crentes, eles possam estar cheios da tua plenitude, cheios do teu caráter, daquilo que é visível que Deus dá aos homens, da tua bondade, do teu amor, da tua sabedoria, da tua misericórdia, que eles possam refletir quando estiverem juntos com os santos, essas verdades. Novamente, um crescimento espiritual. E Paulo está então fazendo essa progressão, fortalece-os interiormente, que Cristo continue habitando, que eles tenham um amor profundo, que seja um amor conhecido, e que eles possam ter a plenitude de Deus na unidade dos santos. E aí então ele vai, na oração, levando-nos ao topo da experiência cristã, demonstrar esse palco da atuação divina, onde a glória de Deus se torna o centro de todas as coisas. Quero ler então com você, seria bom a gente ler a carta de 1 até acabar aqui, mas a gente não vai ler tudo não, a gente vai ler só o capítulo 3 inteiro. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo a revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho,
do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concede a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim que pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados neste amor. Isto, para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo, antes de concluir a sua oração, como nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ele ora, fazendo uma progressão da superabundância, da graça do poder divino de Deus. Ele começa então dizendo, a partir do verso 20, ora aquele que é poderoso para fazer. Ou seja, Deus faz. Deus age. Deus não está parado. Deus não está inativo ou de braços cruzados esperando para que algo aconteça. Deus, o próprio Deus, faz e faz coisas poderosas porque Ele é aquele que é poderoso. Eu e você, talvez não conseguimos fazer todas as coisas. Mesmo as coisas mais básicas a gente não consegue fazer. Como talvez puxar o ar que nós respiramos. A irmã Nícia pode agradecer o nosso culto de ação de graças sobre o ar que ela respira. E mesmo isto que parece ser algo tão simples, nós não conseguimos fazer sozinhos. Deus faz, ora, aquele que é poderoso para fazer. Paulo, quando está pregando em Atos, ele vai dizer que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, mas Ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais que precisamos, porque nele nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Deus faz. Deus é o Deus poderoso para fazer todas as coisas. Talvez você não fique impressionado, mas eu tenho certeza que anjos e hostes celestiais ficam admirados quando Deus faz algo. Talvez a admiração dos anjos conosco seja, mais uma vez você vai pecar? Que coisa horrível é. Sermos assistidos diante da nossa pecaminosidade, mas Deus faz. Deus que é poderoso, Ele faz. Então Paulo agora, nesse instante, verso 20 e 21, ele vai fazer essa progressão para o louvor da glória de Deus. Ele está dizendo, Deus é aquele que é poderoso para fazer, e aí ele continua dizendo, Ele é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos. Ou seja, meus irmãos, Deus ouve as nossas orações. Você já parou para pensar nisso?
Deus Todo-Poderoso, Ele te ouve. Eu tenho certeza que você já esteve conversando com alguém, não precisa ser aqui na igreja, mas qualquer outro lugar. E no meio da conversa, você está ali falando coisas importantes para a pessoa e de repente passa alguém do lado dessa pessoa com quem você está conversando, cutuca ela e ela se vira para poder falar com essa outra pessoa e você ainda está falando. E ela só, 2 segundos. Tudo bem. E aí você continua falando com essa pessoa. Tudo que você falou durante esse momento que ela virou o rosto para lá, você jogou palavras aos ventos. Por mais que a pessoa esteja ali focada em você. Basicamente, naqueles seus poucos segundos, você não foi ouvido. A pessoa não prestou atenção em você. Você jogou palavras ao vento. Mas Paulo está ensinando que Deus ouve. E as suas orações a Deus não são palavras ao vento. Deus te ouve. Deus não é como o ser humano que está prestando atenção em você e de repente ele vai olhar para o ladinho e fala, não, só um instantinho só. Não. Deus te ouve. Ele é um pai que está atento para ouvir. É Paulo dizendo assim, Deus, Ele é todo-poderoso para fazer aquilo que pedimos. Por isso você deve então falar com Deus. Fale com Deus. Ele é poderoso para fazer aquilo que pedimos, ou até mesmo aquilo que pensamos. Deus sabe, irmãos, dos anseios mais profundos, inclusive aqueles que nós não ousamos expressar por algum tipo de medo. Deus tem conhecimento, está posto diante de Deus. Aquilo que você nunca falou, pensou, está ali diante de Deus como se fosse um outdoor, com a sua frase do que você está pensando e do lado da sua foto. Deus sabe. Não há nada que passe despercebido diante de Deus. Ele é poderoso para alcançar os nossos desejos, para saber aquilo que nós tememos, aquilo que nós não queremos pronunciar. Sabe quando a gente está muito triste com o pecado? Não precisa ser o seu pecado. E aí você ora a Deus de forma genérica, porque você não quer mencionar o pecado. E você tem medo que se você mencionar o pecado, aquilo vai se tornar ainda mais real para você. Aquilo que você não pronuncia, que passa pelo seu coração, pela sua mente, Deus conhece. É o tipo de coisa que você falar assim, olha, é a primeira vez que eu falei isso em voz alta, mas Deus já sabia. Deus já te conhecia. Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente. E Ele pode responder este pedido, da qual você nunca falou. Por isso, fale com Deus. Fale com Deus. Mesmo sem falar, Ele sabe. Paulo vai continuar dizendo, Ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, Ele é Deus poderoso, os seus planos não são frustrados, Ele faz tudo o que lhe agrada, e as obras que Ele faz no seu poder divino, para demonstrar a sua onipotência, a sua sabedoria, que vai muito além das nossas, que vai muito além da nossa expectativa. E Paulo fala isso então, dizendo, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer, Deus vai muito além, Deus vai além de tudo, Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos, Ele faz de forma superabundante além. Paulo está sendo exagerado aqui. Ele está dizendo, Ele vai além do além na sua resposta. Mas na verdade, irmãos, Paulo está falando isso aqui no contexto da igreja. Existe algo que a gente nunca pensou que pudesse acontecer. É o que Paulo está orando. Paulo está falando da coisa mais extraordinária que Deus fez, que é de juntar seres humanos que se odiavam, judeus e gentios, para agora ser chamados igreja do Senhor. Paulo está orando ao Senhor, falando, olha, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e Ele está com a mente na igreja. Ele está pensando nas pessoas em que Deus já juntou. Aí você diz assim, mas pastor, Paulo está pensando nos judeus e gentios, é mesmo?
eu sei que Deus me ama, pastor, mas e as minhas orações por causa das contas que eu ainda não paguei? Deus está pensando mesmo nos judeus e nos gentios? Paulo está pensando nesses dois mesmo, quando ele fala da grandeza de Deus? Mas, eu sei que Deus me ama, mas e as orações que eu faço por conta da pressão que eu tenho no trabalho? Paulo está respondendo mesmo aquilo que Deus está fazendo nos judeus e gentios? Eu sei que Ele me ama, mas e as minhas orações por causa dos exames que eu tenho feito, que não parecem ser bons? O pastor está dizendo para mim que Paulo está só pensando nos judeus e gentios? Irmãos, pelo fato de nós sermos humanos, os nossos pedidos a Deus são fracos, são limitados. Ele é quem vê toda a eternidade, Ele que sabe o que é necessário para cada um de nós. Portanto, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Nós sabemos pedir, irmãos, apenas aquilo que parece ser melhor para nós, para os nossos familiares e para os nossos amigos. Mas Deus responde de forma que Ele vai abençoar os filhos dos nossos filhos. Deus responde de forma poderosa, pensando nos reinos, nas multidões, que ainda não conhecem o seu nome. Pastor, Paulo está pensando nos judeus e nos gentios. Preciso dizer para você que sim. Mas eu não quero te desanimar de orar a Deus. Peça a Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer infinitamente mais, muito mais, do que você pedir, do que você pensar. Paulo está falando sim da união da igreja, de judeus e gentios. Ele está louvando a Deus para tudo que Ele já ensinou dos seus santos. Mas você pode orar a Deus, Ele te ouve. Você pode clamar ao Senhor. Porque quando você clamar a Deus e orar a Deus, talvez por essas questões, pelo seu emprego, pela sua doença, pela sua necessidade familiar, Deus vai te responder de forma infinitamente maior daquilo que você está pedindo ou pensando. Então não desanime de orar a Deus. Ele te ouve. Continue orando a Deus. E aí ele vai continuar no verso 20, dizendo, conforme o poder que opera em nós. E aqui ele vai usar duas palavras que juntas são impressionantes. O poder em nós. Você consegue imaginar Deus, aquele que é todo poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, fazendo coisas com o seu poder, e esse poder é o mesmo que Ele usou na criação, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentro dos mortos, é o poder que leva Paulo então a louvar a Deus por causa da criação da igreja, de judeus e gentios, e agora esse poder é manifestado em nós, por meio de nós. Ou seja, aquilo que Deus fará de forma poderosa, vai se tornar visível e percebido por um canal. E esse canal é a igreja. Esse canal somos nós. Deus está transformando o mundo, chegando, trazendo pessoas à sua igreja. E Ele está usando o seu grande poder para salvar pessoas, para reuni-las, pactuadas no dia do Senhor, na igreja dos vivos. A Trindade Santíssima realiza o seu plano perfeito, gracioso, de reconciliar seres humanos com o seu Criador, consigo mesmo. E Paulo está aqui, então, louvando o poder que executa o plano onisciente de Deus para a reconciliação humana, garantindo que a glória final que vai ser dada não é aos homens, mas que pertence apenas a Ele, a Deus. Por isso que ele termina demonstrando que a glória de Deus é o alvo final de tudo que é exposto do capítulo 1 ao capítulo 3. O poder, em resumo, aqui é o que significa a eficácia da obra soberana do Espírito Santo, operando ativamente no interior dos crentes, fazendo que eles sejam unidos agora, entre si e em Cristo Jesus. Isso vai muito além das nossas limitações, das nossas expectativas.
E é que nós precisamos nos juntar com Paulo para adorar a esse Deus que, de forma espetacular, nos elegeu, Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos cela. Nenhum ser humano jamais, nenhum anjo jamais poderia imaginar que judeus e gentios poderiam ser igreja e corpo de Cristo Jesus, lugar de habitação de Deus. Não havia como conceber isso. E Deus vai falar, Paulo vai dizer que esta obra, que é muito além do que nós pedimos e pensamos, que Deus fez, ela é então conforme o poder que opera em nós. Deus está sendo louvado na demonstração do poder dele, por meio do seu amor, que existe agora na igreja. Deus está operando em nós o poder que nos salvou, para que nós possamos ser igreja. Deus está agora recebendo glória, louvor, por causa da união daqueles que estavam distantes dele. Paulo simplesmente quer louvar a Deus pela sua criação, a igreja que foi criada, aquilo que era misterioso, de um louvor que adora a reconciliação genuína entre a criatura e o Senhor, e de homens e mulheres que se odiavam também. Por isso que Deus deve ser glorificado na igreja, porque o seu poder, o seu esplendor é manifesto ali, entre nós, em nosso meio. É ali que Cristo é glorificado, em nosso meio que Ele recebe louvor. É aqui que nós vemos a obra de Cristo, no rosto de cada um dos irmãos sentado ao lado. Esse é o poder de Deus está aí do seu lado, sentado, do seu lado. Isso é extraordinário, conforme o poder que opera em nós. Às vezes, por conta da nossa mente, e nosso vício nos filmes de super-herói, a gente procura grandes eventos. Coisas poderosas só acontecem em grandes eventos, milagres estrondosos. Mas Paulo está dizendo que o poder de Deus se manifesta naquilo que é ordinário do dia a dia da igreja. Nessa comunhão que nós temos. Deus está transformando, ganhando pessoas no mundo, sendo poderoso. Mas Ele faz isso sem uma plateia. Ele faz isso por meio dos seres humanos sem holofotes. Daquele irmão que ensina a luta para as crianças. Daquele filho que cuida do pai e da mãe nos seus dias finais. Daquela irmã que consola a mãe que está com depressão pós-parto. Do homem que abre a mão do seu descanso para conversar com o jovem que não tem amigos na igreja. Da mulher que tira o seu tempo para fazer comida e levar para quem não consegue cozinhar. Para os pais que ensinam o catecismo para os seus filhos, para que possam crescer na verdade do Senhor. Do jovem que deixa de sair com seus amigos para honrar o Senhor com seu dízimo e sua oferta. Da senhora que anima o seu vizinho com a promessa de que irá orar por ele. Nenhum desses atos pode ser contados como que fazendo grande diferença aos olhos do mundo. Mas corporativamente, em Cristo Jesus, a igreja, nós, o poder de Deus opera, age no meio dos cristãos, de nós, para transformar o mundo. E é desse modo que, quase que invisível, sem anúncio, sem plateia, é que Deus continua a resgatar, a trazer, a unir aqueles a qual eram antes rebeldes, distantes de Deus, porque o seu poder opera em nós. O seu poder opera em nós, e Deus opera a sua sabedoria infinita, o seu poder divino, por meio de nós, sem que a gente perceba. As pequenas coisas que nós fazemos, de segurar a criança enquanto o outro precisa pregar. Sabe aquele dia, irmão, que você está, talvez ao final do culto, e você chega para um irmão e fala assim: olha, irmão, preciso falar com você, você não sabe, mas naquele dia que você me abraçou, irmão, você não sabe, aquele dia que você conversou comigo,
irmão, eu preciso falar com você, porque aquele dia em que você me contou tal coisa, Deus usou a sua vida para me fortalecer. Aquela coisa mais simples que você faz no meio da igreja é o poder de Deus operando em nós. Deus opera o seu poder em nós. Ele trabalha de forma soberana e pessoal para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente lê o Evangelho, ali são relatos dos discípulos de Jesus contando coisas comuns do dia a dia de Jesus. Era natural, ele estava andando, eu vou pensar aqui com vocês, vou explicar agora sobre o reino de Deus, pensando aqui em quem trabalha. E coisas naturais, coisas ordinárias. Deus faz coisas extraordinárias pelo aquilo que é corriqueiro nosso. Se você entende que está em Cristo Jesus, porque aqui é a oração de Paulo, né? Ele pediu a Deus, Deus, fortalece interiormente esse crente. Agora não só fortalece, mas que Cristo possa habitar plenamente no seu coração. Não só habite plenamente, mas que ele possa amar e compreender o amor de Cristo de forma plena. E junto com os santos ele possa ter toda a plenitude de Deus. E então, aí sim esse crente andando, é um crente que parece com Jesus. É um pequeno cristão. Não somos isso? Foram chamados de cristãos, aqueles que parecem com Cristo. Aquele que Deus usa de forma poderosa. E aí ele vai dizer, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus. Deus é digno de toda a glória na igreja. Porque ele escolheu usar a igreja como esse instrumento para demonstrar o propósito dele na terra e também o propósito celestial e eterno. É na igreja que o evangelho é proclamado. É na igreja que as suas leis são ensinadas e o seu povo é nutrido na sua graça e é capacitado para o trabalho divino e é transformado pelo Senhor. Por isso que Paulo está imaginando aqui aquelas pedras vivas, onde os anjos cantam em alegria quando um pecador se arrepende. Ele imagina nesse lugar, nesse templo, onde é chamado agora de habitação de Deus, é ali que Deus capacita com poder e opera em nós. A esse Deus, ele merece glória por meio da igreja. É na igreja que ele demonstra o seu poder, é na igreja que ele demonstra a sua glória. Aquilo que ele fez, e aquilo que nós aprendemos de Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, é que nós somos o corpo de Cristo. Efésios 1 vai dizer isso, vocês são o corpo de Cristo, portanto, se há glória no corpo, se há glória na igreja, há glória em Cristo Jesus. Há glória em Cristo Jesus. Deus opera o seu poder em nós, para que ele possa receber a glória por meio desta criação, que é a igreja visível. Ele trabalha de forma soberana, de forma pessoal, para mostrar cada vez mais homens e mulheres que são em semelhança à imagem de Cristo Jesus. É por isso que ele te deu o seu cônjuge, é por isso que ele te deu o seu trabalho, é por isso que ele te deu uma igreja na qual você pode pactuar, é por isso que ele te deu os desafios, porque a provisão de Deus, ela vai ocorrer nem sempre como a gente pede. Muitas vezes vai ultrapassar aquilo que nós imaginamos. E é por isso que o seu cônjuge, o seu trabalho, a sua igreja, te direciona, te dá um coração que vai ser resultado daquilo que Paulo orou, tem orado de joelhos. De um coração que é pleno de Jesus, que ama Jesus, que está no meio da igreja e quer fazer aquilo que está ao seu encontro, que é o seu cônjuge, o seu trabalho, os seus desafios. E quando a gente opera dessa forma, Deus é glorificado. Deus é glorificado na sua igreja, por meio da igreja. A cada ação do Espírito em nossa alma, em nossas vidas, a cada acontecimento, a cada desafio, que talvez você possa questionar
poxa, isso é tão pequeno, ou isso é tão grande, isso é tão difícil, ou eu não estou sendo visto naquilo que eu faço. Se você está fazendo no seio da igreja para a glória de Deus, Deus está operando de forma poderosa em você e Ele está recebendo a glória que é devida por meio da tua operação como igreja, na unidade que você tem como igreja do Senhor. Por isso, nós precisamos sim ser fortalecidos e lembrados que a unidade nossa, ela é importante. Paulo passou 3 capítulos pensando e falando sobre a igreja que Jesus fez. E ele termina em louvor e adoração a Deus por causa da igreja que Jesus fez. Esse é o poder que opera em nós. E é nesse palco, então, que a gente tem o brilho da glória de Deus. A igreja é aquele troféu que você levanta para demonstrar o seu grande valor. E Deus usa, então, a igreja para demonstrar a sua glória, o seu grande troféu. É aqui que a gente vê a união de povos diferentes, de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes, em contextos diferentes, que agora podem estar unidos. E Paulo louva, então, essa reconciliação genuína que existe, esse amor real que existe uns pelos outros, esse seu desejo de, no sábado ou no domingo de manhã, falar, eu preciso ir para a igreja, eu amo os meus irmãos. Eu não consigo ficar sem ir para a igreja, não dá para mim. Se eu não for os 2 cultos, eu vou pelo menos em um só, porque eu preciso estar com os meus irmãos. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo ser parte desta igreja. E de forma muito específica no nosso culto de ação de graça, os irmãos puderam falar sobre isso. De forma muito clara, a igreja pôde se levantar e falar e agradecer sobre como cada um de vocês trata um ao outro, sobre como cada um de vocês pode encontrar uma amizade um com o outro, sobre como cada um de vocês vê a clara glória de Deus na vida e no testemunho um do outro. E esse é o grande motivo para mim como pastor, para agradecer naquele dia de ação de graças. É o testemunho de Cristo Jesus na vida de cada um de vocês, na família de vocês e de forma individual também. Deus, Ele é glorificado por meio do seu testemunho, do seu amor à igreja local. E Jesus vai dizer isso, né? Nisto, vocês todos vão ser então conhecidos como os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns com os outros. Uns com os outros. Como é que a glória de Deus então aparece na igreja? Na união. Quando nós estamos aqui fisicamente, quando nós somos fortalecidos no nosso íntimo, quando Cristo habita de forma plena em nossos corações, quando estamos enraizados e alicerçados em amor, quando estamos cheios de toda a plenitude de Deus, junto com os santos, quando perdoamos uns aos outros, quando cantamos juntos apesar das nossas aflições e das nossas lutas, quando temos comunhão genuína, quando somos intencionalmente igreja, corpo, noiva de Cristo Jesus. A igreja de Jesus é o palco onde a glória de Deus recebe a maior exposição, é onde ela é mais desejada, mais assistida, mais contemplada. E é ali no palco, onde Cristo se casa com a sua noiva, que nós vemos então o drama das Escrituras, alcançando um novo ato, um ato eterno, onde Deus é mais glorificado em nós, quando estamos unidos por meio de Cristo, como igreja dele. A Ele seja a glória por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, nós queremos adorar o Teu nome, adorar o Senhor que nos trouxe até aqui. E não nos trouxe só porque moramos em bairros aqui próximos desse local, mas porque nós estamos distantes espiritualmente do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados,
e o Senhor nos trouxe, nos deu vida. Quando nós odiávamos o Senhor nos amou. Quando nós não queríamos a unidade com o Senhor, a reconciliação com o Senhor pagou o preço em Cristo Jesus para nos trazer, para nos atrair com esses laços de amor que há na obra redentora do Filho. E nós queremos louvar ao Senhor, porque estamos aqui como igreja. O Senhor que faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou conseguimos imaginar. E nosso desejo, Pai, é que por meio do Teu poder que nos salvou, nos redimiu, nos resgatou, o Senhor possa operar por meio de nós, operar nesta igreja, na Igreja Batista Vila Branca, para que esta igreja possa ser palco da Tua glória para esta cidade, para este bairro, e para que, vendo a Tua glória por meio da igreja, outros possam ser atraídos para juntos estarmos novamente operando poderosamente o poder do Senhor que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A Ele nós damos glória, a Ele nós rendemos louvor, ao Senhor por meio de Cristo na sua igreja. Nós louvamos e agradecemos no nome do Filho. Amém.